Ora então, boa tarde a todos, bem-vindos. Peço a todos que mantenham o áudio e o vídeo desligados. Esta conferência será gravada e transmitida em direto na página de Facebook da Secção Regional do Algarve. Ficará também disponibilizada no site da Secção Regional do Algarve da Ordem dos Arquitetos, na página Eventos. Posteriormente, também poderá ser revista no Facebook da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos. Esta conferência terá uma duração aproximada de 90 minutos, reservando-se um período final para perguntas e respostas para qualquer questão que queiram colocar sobre o assunto. Qualquer questão que tenham, poderão fazê-la no fórum desta aplicação, que se chama Bate-Papo, que será respondida no final da conferência. Hoje temos connosco o arquiteto Hugo Raposo, autor do projeto do Hospital Internacional dos Açores, a quem agradecemos ter aceito o convite e a disponibilidade para apresentar o projeto. Uma vez de se tratar de um ateliê sediado no Algarve e de um projeto com obra executada na região autónoma dos Açores, as duas secções regionais da Ordem dos Arquitetos organizaram esta conferência que promove a arquitetura e pretende dar a conhecer de forma mais aprofundada um edifício de destaque da região. Eu agradeço ao Hugo, mais uma vez, e passo a palavra ao Nuno Costa, o Presidente da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos. Obrigado, Luís. Muito boa tarde a todos. Caro Presidente e amigo da Secção Regional do Algarve, Luís de Matos, caro orador Hugo Raposo, caros convidados e arquitetas aqui presentes e todos aqueles que nos acompanham, sejam bem-vindos a esta sessão, a esta conferência sobre o Hospital Internacional dos Açores. Antes de mais, a representação aqui da Secção dos Açores, desculpe-me agradecer à Secção Regional do Algarve, na pessoa do seu Presidente, arquiteto Luís de Matos, o convite que nos dirigiu para a celebração de parceria no âmbito desta iniciativa, nesta edição do ciclo de conferências titulado Algarve Gallery, dedicado ao Hospital Internacional dos Açores. Este hospital, localizado no Tecnoparque, no município da Lagoa, de uma complexidade programática significativa face às exigências legislativas e de salubridade que os cuidados de saúde exijam. Além de representar uma oferta diferenciada na região autónoma dos Açores, ao nível de cuidados de saúde de excelência, contribuiu para a projeção dos Açores nos mercados nacionais e internacionais. O Tecnoparque em si representa uma nova centralidade do município da Lagoa e também ao nível da ilha de São Miguel, Açores, e uma aposta do município da Lagoa na inovação, na tecnologia, na qualidade e na competência com serviços e espaços de excelência. Fazendo votos que esta iniciativa corresponda às expectativas de todos os que estão a assistir, passo a palavra ao orador, ao arquiteto Hugo Raposo, autor do projeto. Então, muito boa tarde a toda a gente. Antes de mais, agradecer o convite feito. Eu não costumo aceitar este tipo de coisas, mas foram tão persistentes que eu acabei por aceitar e tenho imenso prazer em estar aqui hoje convosco para tentar mostrar um bocadinho do nosso projeto do hospital, que foi um dos projetos que nos fez ter mais... foi um desafio, acho que foi um grande desafio por todas as partes. Foi um convite feito na altura pelo Dr. Luís Miguel Farinha, que quis inovar e quis fazer uma coisa nova nos Açores, e para nós foi interessantíssimo termos acompanhado este processo. Acima de tudo, eu acho que eu não vou fazer uma apresentação muito técnica, pelo contrário, vou fazer aqui uma apresentação um bocadinho geral daquilo que a gente andou a fazer. Foi desafiante porque era o primeiro hospital que nós fizemos, portanto já tínhamos feito uma unidade de cuidados continuados em Portimão, já tínhamos feito algumas coisas ligadas ao HPA em termos de saúde, não é a nossa especialidade, a nossa especialidade é a hotelaria, mas foi um grande desafio para nós e aceitámos, como é lógico, e aceitamos sempre os desafios que nos põem à frente, e foi interessantíssimo termos feito este projeto, acima de tudo, porque para além da distância, aquilo que nos afetou mais foi o Covid, porque fazer uma obra, para além da distância, fazer uma obra numa época muito complexa, como foi a história das quarentenas e tudo mais, foi muito complicado para nós. Portanto, eu se calhar ia-vos mostrar aqui um bocadinho qual foi a ideia base daquilo que nós quisemos fazer para o hospital, portanto, qual foi a ideia inicial, e depois ia-vos explicar aqui um bocadinho o programa disto, e como é que isto foi feito, e como é que foi a interação entre nós
e os Açores, portanto, correu otimamente, mas eu também queria vos contar isto um bocadinho, começar pelo princípio. Eu ia-vos compartilhar aqui a tela para vos mostrar aqui algumas coisas que eu acho que é importante. Eu não sei se conhecem os Açores, mas eu acho que é imprescindível e acho que é obrigatório a gente conhecer os Açores, porque é algo que a gente às vezes esquece, que temos coisas tão bonitas. Para a National Geography, os Açores é considerado o melhor local do mundo para o turismo de natureza, e a gente às vezes esquece que temos coisas tão porreiras. E deixa-me lá ver se consigo abrir isto. Portanto, eu primeiro vou-vos mostrar aqui algum das nossas ideias. Vamos lá ver. Deixa-me lá abrir isto em grande. Portanto, eu queria mostrar aqui. Como vocês sabem, os Açores são ilhas vulcânicas, portanto, começaram, e a essência, o basalto, é aquilo que demonstra muito bem aquilo que é a ilha das Ilhas dos Açores. Esta não é exatamente em São Miguel, é noutra ilha, mas tem exatamente as mesmas características e mostra muito aquilo que eu acho que é a graça das Ilhas dos Açores, que são, quem vê do mar, é algo que tem um tratamento muito escuro, um tratamento muito preto, e foi um bocadinho isso que a gente quis demonstrar no nosso hospital. Portanto, ele tem uma envolvente externa que tem muito a ver. Inicialmente a gente queria usar a pedra dos Açores, mas por derivar daquilo que nós sabemos que era o valor que isso implicaria, e não só o problema que a gente teve de manutenção, porque o basalto é muito interessante, mas tem graves problemas de manutenção em termos futuros. Portanto, acabamos por mudar exatamente o nosso conceito, bem ou mal, eu acho que funcionou bem. Portanto, em termos práticos, isto é um bocadinho aquilo que é as Ilhas dos Açores, e foi um bocadinho aquilo que a gente quis demonstrar. Portanto, a gente queria que fosse uma peça posterior muito escura, ao mesmo tempo que depois tivesse aquele pátio interior, a gente já mostra o projeto, tivesse um pátio interior que demonstrasse muito aquilo que é a riqueza dos Açores. Portanto, queríamos aqui uma imagem muito diferente. Quem vê de fora é aquilo que a gente vê de fora da ilha. Fizemos também de forma a que o edifício não tocasse no chão, portanto, onde ele toca no chão é tudo vidro, de forma que ele quase estivesse sobrelevado em relação ao pavimento. Isto é um bocadinho demonstrativo daquilo que é os Açores. Agora queria mostrar também aqui outra coisa, que é as imagens iniciais que a gente tem do... Deixa-me lá mostrar isto, calma. Estas foram as imagens iniciais do projeto, as primeiras imagens, também inicial. Portanto, era o que gostava de tentar explicar. Portanto, em termos práticos, a gente tentou sempre que o edifício não tocasse ou tocasse sempre através do vidro em relação ao chão. Portanto, tínhamos a forma muito escura na parte exterior. Depois íamos dar ao pátio interior, um bocadinho como as ilhas. Portanto, as ilhas, quem vê as ilhas do mar é um bocadinho isto. São muito escuras e tem muito... a gente não consegue perceber de toda a beleza de quando entramos e estamos dentro da ilha. E foi um bocadinho que a gente quis transmitir nisto. Porque, acima de tudo, a gente queríamos transmitir aqui um bocadinho o aspecto do hospital, que fosse uma coisa que não... Os hospitais são sempre algo, embora os médicos sejam pessoas que têm, a gente sabe, é uma profissão complexa. E a gente queria que isto não tivesse o peso que a gente vê das instituições e daquelas situações em termos de equipamentos muito pesados. Queríamos que isto tivesse uma coisa, que fosse uma situação muito mais leve, e daí temos optado por esta situação. Temos aqui outro problema, que é o terreno. Isto é o Tecnoparque. Este lote inicialmente era para um centro comercial, depois adaptámos ao hospital. Isto parece que é de nível, mas tínhamos aqui uma diferença de cotas entre o alçado nascente e o alçado poente de 9 metros, o que implicava que o edifício tivesse que se adaptar muito bem ao terreno, e foi isso que a gente tentámos fazer. Agora vou-vos mostrar aqui um bocadinho o edifício, para vocês perceberem mais ou menos qual foi a nossa ideia. Eu vou primeiro mostrar aqui uma aproximação mais inicial, que é o projeto inicial. Isto. Portanto, vamos ver se a gente consegue explicar, se eu consigo explicar isto como deve ser. Portanto, em termos práticos, a diferença de 9 metros da esquerda para a direita, portanto, ele está posicionado praticamente a norte. Esta diferença de cotas permitiu-nos uma situação que eu acho que acabou por ser muito importante, que foi termos muitas entradas no próprio edifício. Conseguimos, normalmente quando entra no hospital entra por uma porta e depois acaba por ser distribuídos lá dentro. Aqui não, aqui em termos práticos temos diversas entradas pelo exterior,
o que nos permite que tenhamos as unidades muito bem divididas. Portanto, o que é que acontece aqui? A gente do lado esquerdo tem a unidade de atendimento permanente, portanto, as ditas urgências. Entramos à cota zero, temos este estacionamento deste lado, que é o estacionamento para essa unidade, e nesta unidade temos, para além das urgências de pediatria, temos as urgências normais. Entramos de nível deste lado, vou-vos pôr isto aqui também em 3 dimensões, que é mais fácil de perceber. Desculpem lá, nós um pouquinho a pensar. Portanto, isto está totalmente nível. Portanto, temos a urgência a chegar, portanto, temos toda a unidade de urgência e temos a primeira recepção da parte de urgência, que é distribuída, portanto, já é a própria parte da consulta da urgência. Depois temos a parte de imagiologia, portanto, isto é uma das entradas principais, urgência. Depois temos aqui a parte, temos o pátio central, acaba por ter uma entrada muito central que dá para... Vamos pôr isto em conta que é mais fácil. Portanto, temos aqui esta entrada central, que é do pátio central, que é uma das outras entradas, ao nível do piso -1 ou piso 0, que a gente acabou de considerar piso 0, que ele é semi-enterrado. Temos a entrada de urgência, como já vos tínhamos dito. Temos aqui a entrada que dá, que é para as consultas especiais aqui do lado direito, temos a parte de urologia e outros serviços, quer para a parte de imagiologia, também podemos do lado esquerdo, que é esta parte aqui, a cor-de-rosa. Okay? Portanto, aqui conseguimos no piso -1 ter estes 2 acessos. Outra coisa que a gente fez é este percurso que existe aqui por trás, que é só o percurso de serviços. Portanto, tudo o que é serviços da unidade hospitalar acaba por entrar na parte traseira do edifício. Portanto, eu neste momento tenho este túnel de acesso, que nós criamos este túnel, ele é totalmente ao ar livre, criamos estes vazados, que eu já vos vou mostrar em termos daquilo que existe, e estes vazados permitem que isto seja totalmente ao ar livre, e temos aqui tudo o que é acesso a serviços. O que é que a gente tentámos aqui fazer que é um bocadinho diferente das outras unidades hospitalares? Normalmente a gente nas outras unidades hospitalares temos o serviço e temos aquilo que não é o serviço, portanto onde todo o público em geral se desloca. A gente tentámos nesta unidade criar um corredor próprio, que é este que está aqui a laranja. Neste piso já vos mostro nos outros pisos. Este corredor para que é que serve? Serve para utentes que ainda não estão dentro do hospital. Portanto, eu neste momento, se for um utente que vou dar entrada no hospital, tenho circulação sempre própria. Portanto, não me atravesso quer com um médico, quer com alguém que já teve uma intervenção, quer qualquer tipo. O que é que tentámos aqui foi criar alguém que vem de fora, não tem noção automática que está dentro do hospital. Portanto, se for uma visita, não tem que entrar logo dentro da unidade. Portanto, tem um percurso próprio, que é um percurso que é muito próprio. Normalmente, a gente, quando vai aos hospitais, temos sempre o problema dos médicos circularem por um percurso em que acabam por se encontrar com as pessoas que vêm fazer visitas ou mesmo as pessoas que vão automaticamente acabar por entrar para qualquer uma das unidades. E aqui a gente criámos o terceiro circuito, que é um circuito muito próprio, não é muito grande, foi um bocadinho em guerra com o nosso promotor, porque isto implica alguns custos, mas eu acho que é importante a gente ter aqui temos aqui uma hierarquia de espaço, no sentido de dizer assim, não, eu estou de fora, venho fazer uma visita, estou de fora e vou para uma intervenção, depois temos a intervenção em si, depois temos os serviços como final disto tudo. Portanto, neste piso, era o que eu estava a dizer, temos aqui a rosto, as salas de operações, que neste momento não acabaram por ficar assim, eu só mostrei esta planta, porque tem muitas corzinhas e é fácil da gente perceber. Quem entra no hospital, depois tem uma série de acessos que proporcionam o piso de cima. Eu vou mostrar aqui o piso de cima também. Vamos lá ver, o piso de cima. O piso de cima, como é de nível deste lado, portanto, a norte, lá está, a gente conseguiu usar o desnível do próprio terreno para fazer esta entrada. Esta entrada acaba por ser as consultas especiais, portanto, tudo que é dentista, consultas externas, tudo o que é esta situação, a gente consegue fazê-la sem entrarmos pela urgência ou sem entrarmos por outros sítios. Portanto, eu neste momento consigo, a nível do piso 1 ou piso 0, isto depois é sempre a guerra do que é o piso 1 ou o piso 0, eu se vier com uma consulta externa, entro por esta entrada, que é uma das principais, e sou distribuído, que é para a direita, que é para a esquerda, portanto, para aquilo que são as consultas externas.
Depois temos aqui o refeitório, que é o refeitório da própria, que é esta parte laranja, que é o refeitório dos utentes do hospital. Temos os nossos serviços administrativos e salas de conferências também aqui abaixo do hospital, aqui cor-de-rosa, esta zona aqui. Temos aqui o hospital dia, que também tem uma entrada própria. O hospital dia são sempre pessoas que passam quase diariamente a vir fazer tratamentos e criamos também uma entrada própria para o hospital dia. E temos aqui a parte de reabilitação, portanto, com aqui mais a sul, temos a zona de ginásio, temos aqui os boxes, portanto, tudo o que é reabilitação está neste piso, ok? Portanto, independentemente dos elevadores que estão muito bem pensados no sentido do utente, voltamos ao mesmo, este corredor laranja representa a pessoa que entra no hospital e não entra em nenhuma unidade. Se vier neste momento aqui e quiser ir para a reabilitação, posso entrar pela entrada principal, entro na recepção da reabilitação, só depois é que entro no serviço. Portanto, existe aqui uma hierarquia muito bem conseguida no sentido de o utente externo não se dar de caras com o utente que já está internado e muito menos com os serviços. Portanto, o piso de cima, vou mostrar aqui o piso de cima, que é o internamento. Temos aqui a distribuição, uma vez mais, da parte laranja, que é a distribuição de utentes. Portanto, eu, neste momento, antes de fazer a entrada, passo sempre uma recepção. Depois temos aqui o internamento. Depois temos aqui a parte de maternidade, que também tem acesso próprio, e temos o internamento da própria maternidade. Criámos aqui um pátiozinho interior, no sentido de... achamos que era importante, que é para a parte da maternidade, que a gente já sabe que a parte da maternidade há aquelas horas complexas das senhoras andarem de um lado para o outro, naqueles momentos mais complicados. Criámos aqui um jardinzinho porreiro nesse sentido, que acaba por estar aqui também junto ao UCI e acaba por estar pela outra parte do internamento. Portanto, o hospital tem as unidades todas muito bem distintas. Foi interessante, porque era o que estávamos aqui um pouquinho a falar antes, que as entidades nos Açores, os Açores acabam por ter as entidades, cada uma na sua ilha, e aqui houve aqui da parte da Câmara, foram excepcionais, e todas as entidades foram excepcionais na forma como nos receberam e na forma como interagiram connosco. Portanto, todos nós já estamos a fazer uma coisa quase nova, porque não é todos os dias que os Açores têm hospitais. Portanto, em termos de legislação, conseguimos com eles consolidar aqui uma série de situações que eu acho que são importantes. Portanto, todas estas zonas sujas que estão juntas aqui às escadas acabam por dividir. A gente não... Vamos lá ver. Eu não sei se tem noção, mas a legislação em termos de unidades hospitalares, não existe legislação para o hospital, existem para cada uma das unidades. E há muitas coisas que acabam por ser repetitivas, portanto, as zonas sujas e as zonas limpas, portanto, há aqui muita coisa que é repetida. E nós conseguimos com as entidades, e bem, quase ter estas zonas de sujos, quase compartilhá-las entre duas unidades. Portanto, aumentámos um bocadinho essa zona, para não estarmos a ter por cada tipo de unidade, a zona suja e a zona limpa, conseguimos fazer aqui um bocadinho aquilo que eu acho que é importante, e eles foram muito maleáveis connosco e acho que chegámos aqui a um bom consenso. Eu se calhar ia-vos mostrar aqui um bocadinho o filme da apresentação que a gente teve na altura, e depois ia-vos mostrar algumas das imagens daquilo que foi depois o projeto em si, como é que as coisas estão. Eu vou mostrar aqui um bocadinho isto. Isto é o vídeo na altura inicial. Portanto, era o que eu estava-vos a dizer, é um bocadinho a parte escura do próprio edifício no exterior. Isto é os tais postos de luz que a gente tem para a zona de serviço que existe lá em baixo. Foram criados, portanto, isto aqui é a entrada da consulta externa. E temos aqui a zona central, em que temos uma das entradas do hospital. Portanto, existe aqui, efetivamente, aqui uma diferença de imagem que nós quisemos criá-la. Portanto,
E depois brincámos um bocadinho aqui com estes vazados e estes opacos. E criámos aqui outra coisa que eu acho que também é importante se perceber neste projeto. Só acabar aqui o filme, só para vos explicar aqui algumas coisas. Esta aqui é a entrada de urgência. Basta esta pala. Embora ele seja muito ortogonal e difícil, ele não deixa de ter alguma organicidade. E estes vãos podem parecer que estão aqui um bocadinho ao calhas, mas não estão. Vou-vos explicar como é que isto surgiu. Eu cheguei à entrada que já vos tinha dito da consulta externa. Esta é a entrada principal. Portanto, mesmo o próprio logo do IA acabámos por adaptar à própria fachada. E estes vazados têm muito a ver com o desnível que vos falei inicialmente, em termos do desnível que há dos 9 metros de uma ponta à outra. Nós criámos estas plataformas e tentámos, dentro da mobilidade condicionada, tentámos que... Vamos aqui alguma coisa. Portanto, em termos da mobilidade condicionada, nós que tentámos criar, deixa-me ver se eu vou apanhar aqui uma imagem para vocês perceberem aquilo que eu quero dizer. Isto é um bocado... Foi por aí que começámos. Portanto, todas estas plataformas, portanto, já neste ponto estamos 9 metros acima do ponto extremo do outro lado do hospital. Portanto, embora aqui elas estejam quase de nível, nós criámos estas plataformas para, em termos de mobilidade condicionada, termos aquilo que em termos de urbanismo nos é possível, que é os tais 15 centímetros de grau para um patamar. Portanto, todo este pátio cá de trás, todo ele, embora depois tenha esta rampa que vai daqui para a entrada do próprio hospital, toda esta situação é desnivelada de forma a eu garantir a diferença de cota dos 4,5 metros deste lado para aquele, de forma que em termos de práticos ele é todo acessível, mas pronto, isto foi uma guerra, como é lógico, porque a gente, quando tem esta métrica, que esta métrica depois bate certo com os próprios vãos do edifício, isto depois para a malta que é dos nossos engenheiros, que é da parte da malta mesmo do dono de obra, tentar depois que a gente concilie esta métrica com o interior do hospital. Portanto, não temos nenhum sítio em que estes vãos não batam certo com nossas paredes. Portanto, houve aqui um bocado uma guerra no sentido de isto não faz sentido aqui ou faz sentido ali, mas a gente quis manter esta guerra, portanto, e esta métrica, portanto, qualquer uma destas plataformas existe e faz sentido no sentido da gente, em termos de acessibilidade, vou só ter esta aqui, portanto, todas estas plataformazinhas, isto foi uma guerra com a empreiteira também, que se portou lindamente nesta obra, todas estas plataformazinhas, todas elas vão descendo 15 centímetros, até termos esta rampa, que é uma rampa que é muito inferior aos 6%, de forma a acedermos diretamente para esta entrada. Deste lado não temos esse problema, porque acedemos diretamente do arrumento de nível, e cá em cima também não temos esse problema, porque acedemos normalmente em termos de nível. Mas andámos aqui a jogar com o terreno de forma a que fosse todo ele muito acessível. E todo ele revela-se depois na própria fachada desta situação. Eu acho que em termos de projeto é um bocadinho isto. Eu acho que podíamos entrar aqui em pormenores mais complexos, mas eu acho que também não há necessidade. Eu acho que é importante a gente perceber que foi uma obra muito complexa, como estava-vos a contar, por causa da situação do Covid. Acho que foi a obra que mais vezes eu tive sentado esta secretária, em vez de estar na obra, que é uma coisa que para mim me faz uma espécie de outro tamanho, mas foi necessária por causa das partes das quarentenas. E ela foi possível porque a gente efetivamente tinha uma equipa de fiscalização muito boa do outro lado e o próprio empreiteiro portou-se lindamente connosco. Tivemos que conciliar muito todos estes aspectos complexos, que é fazer uma obra tão longe e nem podermos ir lá. E eu quando digo isto, porque é assim, como isto é uma situação de muitos equipamentos, portanto um hospital tem muitas partes técnicas e há muitos equipamentos, depois há equipas muito específicas para montar esses equipamentos, foi muito complexo pedir a A, B ou C para irem montar certas situações quando tinha que se cumprir o período de quarentena. Mas eu acho que em termos práticos, a gente minimamente acho que correu bem, pelo menos é assim que eu vejo.
Eu, infelizmente, ainda não consegui lá desde que ele abriu. Aí já não é uma questão de quarentena, é uma questão de disponibilidade. Tenho pena. Eu vou-vos mostrar aqui algumas imagens daquilo que epá, que isto é imagens que eu fui tirando ao longo do tempo. Deixa-me só ver se eu consegui passar isto. Sim. Isto é aquela Paula, isto é a estrutura metálica antes de ser forrada. Portanto, ela acabou de não levar a pedra, foi forrada à aquapanel e foi barrada a seguir. Portanto, isto é algumas imagens de obra. Portanto, o que aconteceu? Ao tirarmos a pedra, tínhamos de arranjar aqui uns tons para que isto não ficasse todo com o mesmo tom. Isto não é a pintura final porque não levou os brancos. Isto não é uma pintura provisória, mas isto é a parte interior, portanto isto não é em obra. Isto é fotografias que eu tirei. Portanto, lá está, aqui vê-se perfeitamente os patamares e a guerra que foi. O empreiteiro acertar isto tudo, mas eles, como vos disse, portaram-se lindamente na forma como conseguiram fazer estes patamares. Portanto, onde não tem aqui o chão é a parte de jardim. Isto é a pala de entrada que depois acabou por levar aqui nestes vazados, acabou por levar também opaco. Isto também é assim umas fotografias meio estranhas. Pronto, isto é a entrada da urgência. Aqui é mais fotografias, isto ainda é mais antigas. Eu quase não tinha isto por ordem. Mas pronto, é para vocês perceberem mais ou menos. Aqui voltando, a forma como depois acabámos por encaixar o logo na própria fachada. Ainda se viu bem. Já são fotografias mais atuais. Isto são fotografias da obra. Portanto, aqui vê-se um bocadinho aquilo que é a ilha e aquilo que a gente tentou encaixar, de forma que isto não chocasse muito. Logicamente que isto nos projetos é tudo bonito, mas depois todos os equipamentos foram criados nesta cobertura. Nós ainda arranjámos aqui uma estratégia porque, derivada ao desnível do terreno, conseguimos fazer com que o piso -1 ou o piso 0 acabasse por ter um pé direito de 4,85 m, porque não sei a noção que é a parte das operações e tudo o que é ventilações e AVACs tem umas condutas brutais e acabamos por quase ficar com os 3 metros de pé direito livre, mesmo com os 4,85 m de pé direito que tínhamos em termos iniciais. Portanto, aquilo que a gente criámos aqui, criámos depois. O que é que criámos? Eu queria mostrar isso que eu acho que é interessante. Deixa-me só mostrar aqui. Deixa-me assim aqui. Que criámos aqui nesta zona. Vamos tentar mostrar isto aqui. Portanto, neste túnel, no túnel que está. Portanto, no túnel que está aqui. Vou mostrar isto aqui. Deixa-me lá ver se eu consigo. Não estou a safar. Portanto, no túnel que existe cá atrás, que é o tal túnel de acesso, quando a gente criámos este túnel, como tínhamos os 4,85 m, todas as zonas de serviço, como não precisavam de um pé direito tão alto, acabámos por criar toda esta zona por cima das zonas de serviço, em que pusemos grande parte dos equipamentos da AVAC. Portanto, conseguimos tirar algum peso da cobertura, para que ela ficasse com menos situações possíveis em termos de máquinas, e acabámos por criá-la aqui. Acabámos por esta zona nem ter que necessidade, depois tínhamos a parte da farmácia, acabámos por ter que usar este pé direito duplo, mas este túnel, que é o tal túnel de serviço de acesso a isto tudo, acabou por ter toda esta zona com o pé direito, que acaba por ser quase duplo, em que temos tudo o que é equipamentos e tudo o que é máquinas na parte superior. Pronto, isto é tal, aqui percebe-se bem o túnel, acho que era importante ter mostrado isto. Agora, o que é que tinha aqui mais? Tinha aqui mais algumas imagens de como aquilo está neste momento. Se pedir alguém para me tirar. Isto já é um bocadinho como aquilo está. Eu acho que tem ali mais modernas, portanto aqui os jardins ainda estão muito crus. Isto é os interiores dos tetos, que também foi um bocadinho guerra com o dono de obra, mas a gente acabamos por
fazer algumas das coisas que a gente viu. Acho que tem aqui algumas imagens disso que vos queria mostrar. Acho que tem aqui. Não estou. Não estou aqui, não. Portanto, a gente tinha aqui, a gente tem aqui se transmitir em termos de tetos falsos um bocadinho a imagem do hospital no exterior. Aqui. Portanto, ele em termos de interiores, os tetos também tinham aqui algum movimento que tinha a ver com o exterior. Portanto, este é o tal corredor do utente que ainda não entrou na unidade, ainda não é, entre aspas, clientes da unidade. São algumas imagens cá de fora. São os banquinhos que foram criados em termos de arranjos exteriores. Portanto, aqui percebe-se muito bem os tais patamares que dá-nos garantia de acessibilidade em todos estes pátios. Portanto, isto é os tons que acabaram por ficar finais em termos daquilo que é a parte escura do hospital. Portanto, o vidro acaba por termos, a gente acabamos por ter que ofuscar grande parte do vidro, porque depois tinha muito a ver com a parte interior. Não deixámos de ter vidro, mas acabámos por ofuscar para garantir aquilo que tínhamos garantido em termos interiores. São algumas imagens dos gabinetes. Portanto, ele por dentro é muito aquilo que é a imagem que nós temos dos hospitais, as partes das cozinhas, as partes dos boxes da reabilitação do ginásio, alguns dos equipamentos, algumas das coisas que os PX. Isto é o refeitório. Portanto, existe. Ele acaba por ter muita iluminação. Isto é a parte da urgência da pediatria. Temos aqui. Isto é as casas de banho das unidades. Isto é os quartos de internamento. Isto é os corredores. Portanto, aquilo que a gente vê por fora acaba por estar muito imagem interior. Estávamos a falar ali da Paula, acabamos de ter que os Açores têm o problema das chuvas e das intempéries, e no Algarve não tem o mesmo problema. Acabamos por ter que consolidar mais a Paula em relação ao que estava no projeto inicial, portanto já não temos os vazados entre aqueles membros e acabamos por fazer isso. Eu acho que é isto, eu acho que não sei se eu acho que é um bocadinho isto que eu vos tinha para mostrar hoje. Pronto, eu acho que já temos a dar a volta aqui ao assunto. Eu não sei se vocês se querem fazer algumas perguntas, queremos conversar isto de outra maneira, mas eu acho que é um bocadinho esta situação que vos tinha para mostrar hoje. Obrigado, Hugo. Eu acho que já agradeço, agradeço a tua disponibilidade mais uma vez de apresentar com a tua equipa este projeto. Não há aqui nenhumas questões, mas eu queria te colocar a questão. Tu mencionaste que realmente foi um projeto não foi uma obra, foi executada em pandemia, antes de pandemia, não é? Uhum. E para além da dificuldade da pandemia, eu queria questionar tipo, e tu tens esse know-how e fazes obras no continente e fazes obras, neste caso fizeste obra na região autónoma, sentiste alguma diferença? Se no continente já é difícil, por exemplo, a chegada de termos materiais em tempos e horas, sentiste que nas ilhas torna-se tudo muito mais complicado e mais complexo? É assim, logicamente que é mais complexo, porque lá alguma coisa é mais complicado e a gente tem que se adaptar um bocadinho àquilo que é os materiais existentes. Portanto, a gente não tem o mesmo tipo, não temos a mesma gama de escolha que temos, por exemplo, no continente. Mas isso não impede de ser até muito mais interessante e muito mais desafiante o próprio projeto em si. Portanto, a gente tem que se um bocadinho adaptar. Eu lembro que a gente inicialmente até tinha pensado em pôr o tijolo cerâmico, acabámos por adaptar aos blocos. Portanto, há aqui uma série de situações. Agora, a pandemia eu acabei por não ter uma noção totalmente direta, não é? Porque a pandemia acabou por agravar esta situação toda, que é o problema desta situação, que é aquilo que já seria se calhar mais complicado, agrava-se quando a gente está em tempo de pandemia, em que a distribuição não era feita nas mesmas condições, havia aqui uma série de situações. Mas pronto, eu acho que este projeto demonstra muito, quando há uma boa interação entre a parte de fiscalização, dono de obra e o próprio empreiteiro,
acabamos por ter algo que foi muito importante, porque se a gente tivesse aqui todos um bocadinho a tentar cumprir projeto por um lado, fiscalização a tentar exigir isto e o próprio empreiteiro a tentar fazer de outra maneira, isto era um projeto que ainda se calhar não estávamos nele. Portanto, eu acho que aqui conseguimos todos os dias arranjar soluções quase novas, no sentido de perceber o que é que havia disponível e adaptar-nos um bocadinho àquilo que havia disponível. Eu acho que correu muito bem. Epá, e eu, acima de tudo, não estando lá, custa muito, né? A gente não poder estar lá, custa muito ver a coisa evoluir e não estar lá. Mas eu acho que quem esteve lá a representar, e não só quem esteve lá em cima do assunto, fez um ótimo trabalho. Eu acho que correu muito bem. Ótimo. Eu então... Permites, Claro que sim. Luís, na sequência precisamente deste apoio local, é uma questão que ia colocar. O facto de o gabinete não estar sediado aqui em São Miguel, sentiu a necessidade do apoio mesmo local a nível de contato com as instituições, com as diferentes entidades licenciadoras, a nível de enquadramento legislativo, dado que há determinadas especialidades que existem, adaptações da legislação a nível regional, se durante este processo, desde a fase da concepção até a fase final da obra, sentiu uma necessidade permanente, sentiu um apoio local a este nível? Não é assim. Eu vou ser muito sincero. Eu trabalho com autarquias do país inteiro, tenho projetos noutros países, e em termos práticos, da parte de todas as entidades, houve uma interação muito boa. Portanto, a vossa legislação é vossa, mas a maior parte dela é transcrita praticamente em relação àquilo que é a nossa. Portanto, e para nós não foi difícil essa adaptação, porque tivemos sempre do outro lado, sempre alguém a acompanhar-nos. Se calhar também é tal coisa, sendo um projeto tão emblemático como seria este, se calhar também ajudou, mas também tivemos ali todos um bocadinho a aprender e tentar interpretar as coisas, porque como não há todos os dias um hospital a ser feito nos Açores, como se calhar no continente. Portanto, e eu aí acho que discutimos muito entre aspas, portanto houve aqui uma grande conversa entre todas as partes, de forma a que a gente conseguisse chegar a um consenso e tentar perceber quais seriam as melhores formas de fazer as coisas. A autarquia foi excepcional, os arquitetos, os vereadores, e até apanhámos diversos vereadores. O próprio governo, que também apanhámos a diferença dos próprios governos, também foram excepcionais connosco. Portanto, eu acho que isto era um projeto que toda a gente queria e, ao mesmo tempo, era um projeto que teve as dificuldades que teve, porque ele efetivamente teve muitas dificuldades por aquilo que tivemos que passar. Todo o país sabe como é que a gente passou, mas efetivamente aqui houve uma dificuldade. Agora, eu acho, a gente estávamos um bocadinho a conversar sobre isso, acho interessante, por um lado, percebo que para os arquitetos seja mais complicado a situação de terem as instituições, cada uma por sua ilha, né? Portanto, os bombeiros ou a MPC está na terceira, eu sei que o turismo está no Faial, portanto, eu percebo que isso seja complexo para vocês. A gente não sentiu isso, porque sempre que foi preciso alguma coisa, eles acabaram por se deslocar e acabaram por ter reuniões connosco e foram sempre super prestáveis. Agora, eu por outro lado também percebo que ao termos as várias intervenientes em cada uma das ilhas, acaba por valorizar um bocadinho aquilo que seria importante em termos das ilhas. Agora, isto eu percebo. A gente não sentiu, honestamente, não sentimos dificuldade nenhuma. Mas não se sentiram, em grande parte, por ter um apoio e os técnicos da própria autarquia disponíveis a dar esse apoio? Sempre, eles foram sempre ótimos, porque a gente ia fazer a alteração inicial ao próprio loteamento, porque aquilo estava por cento comercial, e tivemos sempre em interação com eles, portanto, foram ótimos connosco, eu acho. Era um tratamento excepcional. Eu espero, eu quero acreditar que não seja só connosco, mas acredito que sim, mas eu, da nossa parte, não tivemos qualquer tipo, e temos sempre que agradecer às pessoas, porque tudo o que a gente precisou, eles em tempo útil deram resposta. Utilizaram, mais fosse assim no resto do país. Mas pronto, isso aí já é, a gente sabe como é que isto funciona, portanto eu não tinha de mandar. Esta boca é importante de mandar, mas efetivamente eu acho que as autarquias e estas instituições têm que estar cá também para estarmos todos interligados e fazer as coisas acontecerem, porque um projeto parado não funciona. Portanto, isso é outra guerra e outra situação que a gente não vai discutir hoje. Mas efetivamente é isso. A gente às vezes demora mais tempo, ou melhor, a gente demora menos tempo a fazer um projeto do que as próprias autarquias a vê-los. Neste caso, não. Eles estiveram sempre em cima de tudo que foi preciso, eles estiveram sempre a apoiar-nos e correu muito bem. Mas acho que temos de ter consciência que se trata mesmo de um processo, de um projeto excepcional,
um caráter prioritário, não só para a autarquia, mas também para o governo, devido às especificidades e a vontade da criação de um novo polo, uma afirmação tecnológica, de criar uma nova centralidade no município de Lagoa. Por isso, certamente que houve toda esta disponibilidade por parte das entidades locais e regionais. Eu acho que sim. Eu não sei, Luís. Peço desculpa, estava sem som. Eu queria, não sei se alguém tem alguma questão a colocar ao Hugo, estejam à vontade. Não colocaram no bate-papo, mas se quiserem colocar, estejam à vontade, que o Hugo está aqui para esclarecer. Até enquanto não colocam, Hugo, eu queria só te perguntar se já tiveste alguma, claro que já tiveste, certeza, mas qual é a recepção dos profissionais neste novo edifício, neste hotel que projetaste? Qual é a sensação de quem lá trabalha? É assim, eu digo sempre isto e eu acho que nós arquitetos percebemos sempre isto. Eu acho que a gente tem uma guerra até a inauguração, eu acho que é sempre uma guerra às obras e aquilo tudo, e é sempre uma luta. O dia da inauguração é o único dia que eu acho que a gente recebe os elogios todos e é a coisa mais fantástica. No dia a seguir à inauguração já é totalmente diferente. Portanto, já me esqueci da tomada, ou já me esqueci da porta, ou alguma coisa não funciona. Agora, eu infelizmente não estive na inauguração por causa do problema do Covid. Tenho recebido algum feedback das pessoas que lá estão. E acabei por ter aí, tinha aí alguns amigos que também estão no ramo da saúde que acabaram por estar a trabalhar no próprio hospital. Epá, aquilo que eu tenho recebido de feedback é que as pessoas gostam e eu acho que a situação do terceiro circuito, que eu se calhar não expliquei a 100%, acaba por ser algo um bocadinho diferente daquilo que estamos habituados nos hospitais. É lógico que isto num hospital público se calhar seria mais difícil da gente executar. Quando estamos a falar de dinheiros públicos, as pessoas é mais difícil perceberem o que é que se passa. Mas este terceiro circuito impede muito aquilo que é eu vou ser operado ao joelho, ter que passar em ambientes que não são exatamente aqueles ambientes que a gente sabe como é que eles são. Eu quando tinha 13 anos, tive um acidente de automóvel e tive uma semana na urgência de um hospital em Lisboa. E a gente está na urgência à espera de cama e ver aquela malta toda a passar é muito complexo. Portanto, os hospitais têm esse ónus e ninguém quer ir para um hospital, como é lógico. Este terceiro circuito acaba por garantir que uma pessoa que vai fazer uma visita ou uma pessoa que vai ser internada acaba por não fugir, entre aspas, porque acaba por ter um circuito muito próprio antes de estar internado. E eu acho que isso também deu aqui é lógico que deu um acréscimo de preço, mas acabou por funcionar aqui um bocadinho. Isto é um bocadinho da hotelaria, porque na hotelaria tem muito os circuitos do cliente e do não cliente, não é? Porque nunca quer que a malta de não cliente, portanto os serviços acabem por passar pelo cliente. E aqui criámos aqui um terceiro circuito que efetivamente fica mais caro, mas eu acho que acaba por ser importante. E é o feedback que a gente tem ouvido da parte dos médicos, que eles acabam por entrar no circuito já do internamento, acabam por não levar com a malta que vai de visita para saber como é que está o menino ou a menina ou o tio ou o primo, e eles acabam por não demorar meia hora se calhar a chegar ao serviço, se calhar não demoram porque eles entram num percurso, se for a opção deles, entram num percurso de internamento, nunca levam com as visitas das pessoas que estão lá internadas. Portanto, eu acho que tem sido boa. Em termos de edifício, acho que também tem sido positivo, embora lá está, ele não tem o aspecto de um hospital, mas eu acho que acima de tudo foi isso que a gente tentou tirar um bocadinho o cariz pesado do hospitalar do próprio edifício. Muito bem. Não sei se alguém tem alguma questão, volto a questionar, estejam à vontade. Eu queria colocar uma questão. Hugo, o teu gabinete tratou apenas da parte da arquitetura ou todo aquele, por exemplo, que já se via naquele vídeo inicial, daquele lettering todo, daquele design todo dos gabinetes, isso tudo isso também foram vocês que fizeram? Não, é assim, a gente havia a parte de marketing do próprio hospital, inicialmente não havia, a gente foi criado o logotipo e a gente depois acabámos por adotar, e vem no nosso projeto de arquitetura a adaptação do logotipo à própria fachada, mas o hospital tinha. Logicamente que passou sempre por nós, a gente deu sempre a opinião, também trabalhámos com a Mónica na parte de interiores, portanto, em termos práticos sempre tivemos escrutínio sobre isso. Não tanto como se calhar a gente gostaria, mas lá está o oferecimento
derivado ao que aconteceu, acabamos sempre de dar opinião sobre isso. E eu acho que acabou por funcionar bem, porque o encaixe do lettering na própria fachada parece que aquilo está tudo ali muito bem pensado. E efetivamente teve. Portanto, a gente teve ali um bocadinho a discutir como é que o ia ser representado e acabamos de adaptar um bocadinho a fachada ao próprio lettering, que parece que está tudo ali consolidado e está, neste momento acabou por estar. Portanto, tudo normalmente é tal coisa. Nós, em termos práticos, embora as especialidades, por exemplo, não tenham sido adjudicadas, nós tentámos coordená-las do outro lado, acabaram por ser adjudicadas até engenheiros que trabalham connosco há muito tempo, grande parte do Algarve, portanto, também foram um apoio muito importante. Alguns deles já tinham feito todas as unidades, outros nem tanto, e a grande questão no hospitalar acaba por ser essa, a consolidação de tudo isto, porque enquanto quando a gente temos os hotéis, temos ali duas áreas complicadas, que é a lavandaria, que já não é hoje em dia as rouparias, e a própria parte da cozinha, em que parece sempre alguém a mandar umas bocas. Aqui é diferente, aqui todas as unidades são coisas muito específicas. E é muito interessante por causa disso. E tínhamos de estar muito bem consolidados com os engenheiros e com a obra em si. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez. Não sei se alguém quererá colocar alguma questão. Também vamos terminar. Nuno, da tua parte. Da minha parte, não tenho uma questão a colocar, apenas agradecer a presença do Hugo e, mais uma vez, essa parceria em torno do Hospital Internacional dos Açores. Por isso, meu obrigado. De nada, Nuno. Acho que é a ordem temos que. Nós temos lutado por que a ordem seja, nós todos, a ordem neste mandato temos lutado para que a ordem seja toda e unida e em todo o território português. Portanto, nós fizemos esta atividade com todo o prazer com a secção regional dos Açores, sendo o Hugo, como nós dissemos inicialmente, um arquiteto que está sediado no Algarve, mas que conhece a obra aí e que se disponibilizou, e mais uma vez eu agradeço. Acho que fez todo sentido nós partilharmos este evento. Não havendo mais questões, agradeço a todos. Hugo, muito obrigado e um abraço. Ora é essa. E o precisarem da secção regional do Algarve, e aqui incluo logo a dos Açores, disponham. Os nossos contactos são todos online, temos as redes sociais e o site. Portanto, muito obrigado a todos. Um abraço, Hugo. Um abraço, Nuno. Até uma próxima. Obrigado igualmente. Um abraço e até uma próxima. Obrigado.